E o Corinthians avançou nas negociações com a Adidas mesmo depois da saída do presidente Augusto Melo. Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz mais detalhes e fala ainda as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para falar sobre o Corinthians que avançou nas tratativas com a Adidas, mesmo com a saída do presidente Augusto Melo, que foi o responsável por iniciar essas conversas, seu substituto, o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, tem tratado das negociações com a empresa alemã e vai haver uma reunião possivelmente durante o feriado para tentar encaminhar esse acordo. O Corinthians exigiu algumas garantias bancárias, mas especialmente em relação a materiais, qualidade de material e principalmente prazos. Há uma reclamação muito grande em relação à Nike por falta de materiais, de camisas e produtos específicos, especialmente para mulheres e crianças, e também em relação a datas de entrega que nunca eram cumpridas. Para evitar qualquer tipo de problema, o Corinthians fez essas considerações e aguarda um feedback da empresa alemã para formalizar o acordo. Importante contar que a proposta na mesa do Corinthians hoje gira na casa dos 69 milhões de reais fixos por temporada, basicamente a mesma grana a que tem direito o Flamengo. O Corinthians ainda teria direito a 100 milhões de reais de luvas que seriam pagas ao longo dos 10 anos de contrato, ou seja, além dos 69 milhões fixos, mais 10 milhões em luvas. E o Corinthians ainda poderia alcançar até 100 milhões de reais por temporada se todas as metas fossem batidas, essas metas ligadas a vendas de camisas e produtos. A Nike ainda não fez uma contraproposta. A Nike, inclusive, deve levar esse caso para a justiça porque alega que já renovou o contrato com o Timão em dezembro do ano passado. Só para fechar o noticiário corintiano, oferta feita por um time dos Emirados Árabes a Félix Torres não avançou. O Corinthians considerou a proposta muito baixa. A ideia é tentar recuperar parte ou toda a grana investida quando da compra junto ao Santos Laguna, 7 milhões e meio de dólares. Biel e Pastor no Corinthians. Vamos lá, Brunão. São 4 hoje os interessados na contratação do Biel. Informação atualizada de agora final da tarde, por volta de 5h30 da tarde, tá? Os clubes que querem a contratação do Biel, só para lembrar, o Biel é jogador formado na base do Flu e que foi vendido para o Sporting de Portugal em janeiro desse ano, depois de 2 bons anos no Bahia. Os interessados são Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo e Vasco da Gama. O Botafogo fez um movimento antes do Super Mundial e a partir do momento em que não houve acordo, o Botafogo se retirou dessa negociação. O Grêmio também sondou, mas não levou a história adiante. O Sporting de Portugal ainda não se posicionou se só aceita empréstimo definitivo. O Frederico Moraes, que é o responsável pela carreira do Biel, está em contato com o pessoal do Sporting tentando um feedback. Se a intenção do Sporting for apenas vendê-lo, dá para dizer que esses 4 clubes talvez até retirem negociações. Se a intenção for empréstimo, aí a coisa pode esquentar, especialmente com o Corinthians e São Paulo. Eu vejo hoje o Corinthians e São Paulo um pouquinho à frente dos outros dois, tá bom? Érica Lima mandando boa noite. Alisson Arcanjo, Garro vai pro Flamengo. Mais uma vez essa história surgiu hoje nos noticiários. A informação que eu tenho é de que não há nenhuma intenção do Corinthians de negociar o Garro com o rival, tá? O Garro anda incomodado, o Garro anda meio chateado, ele entende que essa crise política com afastamento de presidente já tem causado interferência com salários atrasados, com imagens atrasadas e prêmios, né? Embora esses prêmios atrasados já viessem da época do Augusto. Mas ainda que o Garro queira sair, e parece que de fato quer, a tendência é que essa saída, se acontecer, vai acontecer com o time do exterior e não com o rival. Vou até mandar mensagem para o Osmar Stabile, que é o presidente do Corinthians. Stabile, boa noite. Tudo bem por aí? Rapidinho. Existe alguma chance de você vender o Garro para o Flamengo? Vamos ouvir o presidente do próprio Corinthians, assim que ele responder, já trago a atualização para vocês, tá bom? Perguntando sobre o Corinthians, se tem jogador para chegar. Deixa eu tentar avançar naquela história do Pastor. Vocês vão lembrar que eu fui o primeiro a falar que o Pastor, lateral direito brasileiro de 25 anos de idade, que pertence ao Farense, interessava, foi sugerido e agradou, né? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Alguém te falou mais alguma coisa
sobre o pastor no Corinthians. Essa pessoa foi a que me contou que o nome foi sugerido para o Fabinho Soldado. Fabinho levou para o pessoal do Cifute e também para a comissão técnica e houve a aprovação. O que deu a Adidas e o Corinthians, André, tá rolando, tá? O ex-presidente, o presidente afastado, o Augusto Melo, foi o responsável por abrir as tratativas. E ele até tentou usar dessa negociação com a Adidas para se segurar no cargo, não funcionou, pelo menos no Conselho Deliberativo. O que o Osmar Stabile fez? O Osmar Stabile procurou o pessoal da Adidas para entender as condições do negócio. E dá para dizer que o Osmar Stabile e seus pares consideraram a proposta da Adidas boa. Vou até mandar uma mensagem de uma pessoa muito próxima do Stabile. Boa noite. Vai fechar mesmo com a Adidas? O que se sabe é que nesse final de semana, durante o feriado, vai haver uma nova reunião entre dirigentes do Corinthians e o pessoal da Adidas. O Corinthians fez algumas exigências, nem tanto na parte financeira, mas de entregas, como, por exemplo, quantidade de roupas, períodos certos para não atrasar nada, até porque havia muitos problemas com a Adidas em relação ao atraso de entrega de peças e de peças específicas. Para mulheres e crianças, eram peças que faltavam com muita frequência no mercado. Então, o Corinthians, muito precavido, tem feito essas exigências, aguarda um parecer da Adidas para encaminhar um acordo, tá? Adidas e Corinthians negociam um contrato de 69 milhões de reais fixos por ano, mais 10 milhões em luvas. O pagamento de luvas vai ter de 100 milhões de reais, vai ser diluído ao longo dos 10 anos de contrato. Então o Corinthians parte de 79 milhões de reais e pode chegar a 100. Essa diferença de 21 milhões de reais está condicionada à performance em vendas, royalties e tudo mais. Tinha perguntado no início da live por uma fonte do América, por uma fonte do Corinthians, né, primeiro, né? Perguntei para o Osmar Stabile, que é o atual presidente interino do Corinthians. Existe alguma chance de você vender o Garro para o Flamengo? A resposta às 19h26, nenhuma. Boa. Obrigado. Houve proposta? Ou sondagem? Ou nem isso? Vamos tentar entender essa história, tá? E aí, sobre reforços para o Coelho? Ainda não. Mercado inflacionado demais e o orçamento no América é curto. Tá? Então, mais uma resposta para vocês. Deixa eu completar com mais uma. Eu perguntei se o Pastor, jogador do Farense, pode pintar no Corinthians, né? Aí essa pessoa está me dizendo que... perguntei, alguém te falou mais alguma coisa sobre o Pastor no Corinthians? Sim, ele é jogador da Life Pro, mesma empresa do Danilo, do Flamengo e do Plata. Só estão esperando vender o Léo Maná para fazer o negócio. Então, boa notícia, não vem do Corinthians essa informação, tá? E sim de uma pessoa que conhece o Fabinho Soldado e que me contou que o jogador tinha sido oferecido pro Corinthians. Então, o que eu estou entendendo é que o Corinthians quer se desfazer do Léo Maná para levar adiante essa negociação com o Pastor. Deixa eu agradecer por aqui e partir para a próxima. Já tivemos até a resposta do presidente do Corinthians nessa live, tá? Para falar sobre Rodrigo Garro e a informação de que o meio atacante argentino quer deixar o Timão na janela de julho. Ele seria o maior incomodado com a instabilidade política do Timão, que causa consequências e implicações no departamento de futebol, entre elas, por exemplo, atrasos nos pagamentos de prêmios e direitos de imagem. Informação sobre a intenção do Garro em deixar o Corinthians foi publicada pelo site Trivela e contrasta com o ambiente que o Garro tinha em janeiro e fevereiro. Ele chegou a ser alvo de uma proposta do Zenit de 25 milhões de euros. Na oportunidade, ele preferia continuar no Corinthians. Se uma oferta parecida chegar, o Garro vai trabalhar para ser negociado. Antes do período de férias, o Fabinho Soldado chegou a conversar com o Garro, destacando a importância dele dentro do elenco e também na formação do time para a temporada. É possível que o Fabinho tenha uma nova conversa com o Garro na reapresentação do time. Hoje, o que pega é a falta de propostas especiais, grandes. Só para lembrar, o Corinthians entende que não dá para vendê-lo por menos de 30 milhões de euros. E a especulação de Rodrigo Garro no Flamengo não existe. Também chegaram a falar que ele poderia jogar no River Plate. O River não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. E é diante desse cenário,
com cifras altíssimas e a não intenção de o Corinthians negociá-lo, que o Garro tende a continuar no Corinthians, a menos que surja uma enorme reviravolta no caso. Só para completar, se o Garro é prioridade, Diego Palacios vive situação extremamente diferente, lateral esquerdo peruano, que chegou e se contundiu, praticamente não jogou. O Corinthians tem buscado interessados, oferecido o atleta para vários clubes de séries A e B do brasileiro. Assim que pintar qualquer negociação, o Corinthians vai liberá-lo, inclusive ajudando com o pagamento de parte dos salários. Bora te atualizar agora sobre Biel. Atacante brasileiro de 23 anos de idade que pertence ao Sporting, já havia contado para vocês que São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo haviam demonstrado interesse. Podemos acrescentar mais 2 clubes, o Corinthians e o Vasco da Gama. O Vasco, inclusive, já apresentou uma proposta oficial de empréstimo por uma temporada com opção de compra. E a gente deve ter novidades ao longo dessa quarta-feira, quando o Frederico Moraes, que é representante do Biel, terá um encontro com o pessoal do Sporting. Essa reunião virtual aconteceria na terça-feira por conta de problemas internos. O Sporting precisou adiar esse papo para quarta-feira. A ideia é entender se o Sporting só topa negociá-lo em definitivo ou também aceita um empréstimo. O Corinthians demonstrou a intenção de contratar o Biel pela falta de jogadores com essa característica de velocidade e drible. Se o Sporting permitir um empréstimo, o Corinthians vai entrar forte na briga com o São Paulo, Vasco da Gama e o Galo. O Botafogo havia demonstrado interesse antes do Super Mundial e em meio à disputa lá nos Estados Unidos, dá para dizer que o Botafogo se afastou um pouquinho dessa negociação. Prometo ficar de olho na novidade, e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Corinthians, notícias atualizadas do Timão. Deixe no comentário a sua opinião, pois ela é muito importante. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente for postar por aqui, beleza? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Lembrar vocês de deixar seu like, hein? Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ativa também o sino das notificações. Valeu, rapaziada. Um grande abraço no seu coraçãozinho. Até o próximo vídeo. E vamos que vamos.